Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Aline e, em conjunto com Bruno Herculano, nós estamos aqui para apresentar o trabalho intitulado Alfabetização Científica nos anos iniciais do ensino fundamental, investigando as potencialidades de uma sequência de ensino-aprendizagem sobre alimentação. Eu sou licenciada em Pedagogia e Bruno é doutor em Ensino de Ciências. Bom, essa pesquisa ela possui como base a elaboração e a aplicação de uma sequência de ensino-aprendizagem, a CEA, em uma escola municipal localizada no bairro de Casa Caiada, em Olinda, Pernambuco. Essa sequência ela envolve a interdisciplinariedade entre as áreas das ciências, matemática e da geografia, com a temática da alimentação saudável. Então, o nosso trabalho ele possui como principal questão norteadora: quais as contribuições de uma CEA interdisciplinar sobre o tema da alimentação saudável para a promoção da alfabetização científica de uma turma do terceiro ano de ensino fundamental? Para responder essa questão, a gente delimitou como objetivo analisar as potencialidades e limitações da CEA interdisciplinar sobre a alimentação saudável para a promoção da AC de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Como fundamentação teórica, para dar a base do nosso trabalho, escolhemos 4 autores que falam sobre a alfabetização científica e a linguagem científica. São eles Silvio Lorenzetti, Chassault e Auer. Os eixos estruturantes são noções que fundamentam as habilidades para alcançar a alfabetização científica. Sasser e Carvalho eles vão trazer 3 eixos estruturantes, são eles: a compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática, e a compreensão das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, e como essas 3 se interrelacionam e influenciam uma a outra. De modo geral, a nossa pesquisa tomou como pressuposto a abordagem qualitativa, porque a gente entende que esse tipo de abordagem ele nos dá dados que a gente consegue analisar, observar e descrever os dados de forma aprofundada para poder discutir. O campo da pesquisa, como dito anteriormente, foi realizado na escola municipal na cidade de Olinda, no bairro de Casa Caiada. Participaram da pesquisa 15 crianças entre 9 e 10 anos que cursavam o terceiro ano do ensino fundamental. Então, a elaboração dessa sequência didática ela ocorreu dentro de uma disciplina de estágio supervisionado do curso de Pedagogia, localizado na Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa disciplina foi no âmbito da Pesquisa e Prática Pedagógica 5, e ela envolvia a interdisciplinariedade entre as áreas de ciências, matemática e geografia. Então, como metodologia, nós dividimos 3 etapas para poder realizar a pesquisa. A primeira foi a observação na sala de aula, realizando 2 observações entre as 7 e as 11 horas da manhã, um turno de aula. A segunda, a elaboração da sequência didática com a definição e limitação da temática após em conversa em conjunto com a professora. A terceira foi a aplicação da sequência didática. Então, nós delimitamos como temática a alimentação saudável e ela pode ser encontrada na unidade temática BNCC Vida e Evolução. Os conteúdos trabalhados foram matéria-prima em indústria e consumo de geografia, leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráfico de barras e sistema monetário brasileiro na área de matemática. E, por último, grupos alimentares, cardápio equilibrado, alimentação saudável e manutenção da saúde na área de ciências. Então, a gente entende que a importância dessa temática se dá pela relevância de que as crianças precisam refletir que a alimentação ela é um comportamento natural do ser humano e que ela garante a nossa sobrevivência. Através dela que a gente pega nutrientes para que a gente consiga sobreviver, e é por isso que é tão importante a gente ter consciência das nossas escolhas, para que a gente escolha alimentos que garantem o bom funcionamento do nosso corpo. Então, nós definimos 3 aulas. A primeira aula, com objetivos específicos, nós delimitamos identificar os grupos alimentares, carboidratos, proteína, lipídios e verduras, relacionando com os alimentos comumente consumidos por nós no dia a dia. Compreender a produção, circulação e consumo de determinados alimentos comuns e estabelecer a função de cada grupo alimentar e seus nutrientes no nosso organismo. Como metodologia para poder alcançar esses objetivos, nós fizemos uma contação de história através do livro Um Pomar de Histórias, da autora Rosângela Lima. Sistematizamos os conhecimentos prévios a partir da atividade de categorização dos alimentos e discutimos os grupos alimentares. Fizemos uma listagem do que comemos no café da manhã, almoço e jantar e elaboramos um gráfico alimentar sobre esses alimentos que a gente mais consome com mais frequência.
Na segunda aula, como objetivos, colocamos compreender e analisar as informações de rótulos, localizar as informações nutricionais, coletar, interpretar e produzir gráficos, identificar o local de produção da área rural e o processo de sua industrialização nos mercados. E como um processo metodológico, elaboramos um gráfico com a cartolina disposta a partir da questão norteadora. Quais alimentos preferidos de vocês na hora do lanche? A partir disso, nós fizemos uma roda de diálogo analisando os dados desse gráfico produzido, fizemos uma leitura de rótulos, levantando hipóteses e também sistematizando, trabalhamos as informações nutricionais, discutimos os conservantes, componentes e ingredientes, as embalagens dos alimentos e também apresentamos a receita do polvilho. Na terceira aula, os objetivos foram identificar o local de produção dos alimentos, a área rural e urbana, elaborar uma lista de compras e simular a ida ao mercado. Com metodologia, localizamos o local de produção de alguns alimentos do campo ou da fábrica e identificamos geograficamente no mapa de Pernambuco. Trabalhamos também os rótulos e a localização, como o CEASA, que é o Centro de Abastecimento, mostrando imagens do local, e simulamos a ida ao mercado e depois sistematizando essas ideias, como podemos ver nesse segundo quadro aqui, a terceira aula. Então, dessas aulas, escolhemos duas atividades. A primeira foi a classificação das figuras dos alimentos na aula 1 e a segunda foi a atividade de supermercado, a ida, na aula 3. Essas duas ilustram bem o processo de elaboração dos conceitos sobre a temática estudada e a gente acredita que com ela a gente consegue promover a interdisciplinaridade e a AC. A primeira aula, que é a identificação dos grupos alimentares, ou seja, carboidrato, proteína, lípidos e verduras, a gente fez a atividade 1. A partir da contação de histórias, um pomar de história, a gente fez uma listagem no quadro com esses alimentos que apareceram na contação e após isso os estudantes receberam figuras desses alimentos, tanto do livro quanto os extras, e a partir disso conseguiram categorizar as figuras a partir de categoria e critérios próprios. E aí eles desenvolveram a habilidade da classificação. O primeiro grupo foram divididos em 3 de 5. O primeiro grupo elaborou duas categorias, sendo elas frutas e salgados. Já o segundo grupo definiu como frutas e alimentos essa categorização. O terceiro grupo, eles definiram como saudáveis e não saudáveis. E essa divisão desse terceiro grupo, ela revela para a gente que os estudantes tentaram buscar e estabelecer critérios com as concepções de alimentos que eles já tinham previamente. Então, essa atividade permitiu que a gente discutisse esses critérios que eles mesmos elaboraram e também apresentar os conceitos científicos. Então, essa atividade permitiu trabalhar o eixo 1 da AC, que seria a compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Então, a gente conseguiu aprofundar a compreensão dos termos científicos, também elaborando a atividade da leitura dos rótulos para conhecer as informações e a composição desses alimentos. Mobilizamos o eixo 1, quando a gente fez com que o estudante entendesse a importância de uma alimentação balanceada, a frequência de determinados alimentos, produtos alimentícios que podem fazer mal à nossa saúde, a importância de não substituir as principais refeições por alimentos de baixo teor nutricional, sendo altos em sódio, em açúcar ou até mesmo a gordura. E também vemos a mobilização do eixo 3, que seria na atividade da leitura dos rótulos, quando a gente aborda a cadeia produtiva dos alimentos, o local de produção dos alimentos, seja lá na indústria ou no campo, a compreensão das relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade e a relação social de consumo no apego desses alimentos. Na aula 3, escolhemos a atividade 2, que foi a simulação da ida à feira e ao mercado. Então, as crianças em um grupo, também de 3, tiveram que elaborar uma lista de compras de supermercado com escolhas livres dos alimentos dispostos ali para eles. Então, eles receberam um dinheiro em um envelope e com o dinheiro que eles tinham, eles tiveram que mobilizar tanto o sistema monetário, de saber quanto que vão gastar, tanto refletir criticamente quanto a escolha dos alimentos. Nessa atividade, a gente conseguiu perceber que os estudantes tiveram escolhas diferentes em relação à atividade 1, onde eles mobilizaram o eixo 1 e 3, que já foram trabalhados na atividade primeira, mas também o eixo 2, a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática. Então, a gente conseguiu trabalhar os conceitos da insegurança alimentar, educação financeira e a escolha que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a gente considera que a integração desses saberes proporcionou que eles analisassem mais profundamente, refletissem criticamente, e a gente conseguiu ver nas falas e nas práticas essa transformação
né, em relação às escolhas alimentares. Então, a gente entende que esse trabalho contemplou as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais e mobilizou os eixos da CEA. Essas são as referências e muito obrigada!